E aí, pessoal, vocês estão bom? Faz aí mais um vídeo para o nosso canal aí, né? Eu tenho, eu não tenho as respostas, né? Pra gente ter resposta, a gente tem que ser muito sábio. Mas eu tenho algumas respostas que eu imagino que seja, que é tirado da Bíblia. Você que não é evangélico, que não é cristão, que não tem. Fala, não, mas isso é da Bíblia. Não, porque a Bíblia é o livro que representa a minha religião, né? E eu estudo ele. Então a resposta vem da Bíblia. Por que é tanto enganação a sociedade tem? Mas não estou falando da sociedade brasileira, não vou falar do Bolsonaro, do Lula, não. É, não, a humanidade, a gente vive em torno de uma hipocrisia, né? Até quando estava tendo a eleição americana, eu postei no Facebook, falei que graça, né? Um povo pobre num país pobre brigando por causa de 2 bilionários americanos. Aí teve gente comemorando que ia mudar a imigração. Já mostrou que a imigração americana não mudou nada. E no Brasil é a mesma coisa. As pessoas, até mesmo as pessoas, na questão da religião, a gente vê pessoas famosas que perdem a fama, aí elas vão para a igreja, adquire fama de volta, depois abandona a igreja, aí ela usa uma frase que é um escudo, né? Ah, eu fui enganada. Eu fui enganada a pessoa, né? Eu fui enganada na igreja. Eu era usada. É, a igreja. Eu não vou falar de igreja, porque a igreja, quem administra aqui na terra, a igreja é um homem. Mas a gente que vai fazer a obra de Deus, a gente vai ser usado por Deus. E para você ser usado por Deus e não pelos homens, você tem que, no mínimo, conhecer a palavra de Deus. Eu nunca fui usado por homem. Eu nunca fui explorado por homem na igreja. Por quê? Porque eu conheço a palavra de Deus. E eu não quero mostrar uma espiritualidade, mas já aconteceu de eu ter um problema. Eu pesquisar na Bíblia, na época eu não tinha internet, eu era mais bom de Bíblia. Pesquisar na Bíblia, achar um versículo que dava uma resposta, entre aspas, para aquele meu problema, eu orar a Deus e não falar aquilo para ninguém. Eu chegar na igreja, o pastor, sem saber do meu pensamento, do problema que eu tinha enfrentado, ele pregar aquele problema meu. Aquilo ali é o quê? Aquilo ali é uma resposta de Deus. Resposta de Deus não é você ouvir paz. Opa, quem tá me chamando aí, Vanderlei? Não, não. Isso é gente biruta. Me desculpe. Era Deus me respondendo. Na Bíblia está escrito: aquele que clamar meu nome será salvo. Invoca-me e responder-te-ei. Então, quando eu acho que determinada situação está errada, que eu vou ser usado, o que eu faço? Eu clamo a Deus e ele responde se aquilo está certo ou não. E só o fato da gente procurar fazer, buscar o conhecimento da Bíblia, a pessoa ela já recua. Eu já vi 2, 3 pessoas falando e eu tô ali quieto escutando e o cara soltou uma que não tinha na Bíblia. Ah, você já leu a Bíblia? Não, nunca li. Não, porque lá assim. O cara foi embora e falou: amigo, você já leu a Bíblia? Não. Falou que aquele cara falou é mentira. Eu já li. Ah, você já leu a Bíblia? Já. Toda. O que ele falou não tem lá. Ah. Mas isso aí, tem um trecho na Bíblia que fala assim que o homem ele é engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é um desejo desenfreado pela sua própria. Então o homem ele é engodado pelo seu desejo desenfreado. E o que é engodado? Engodado, ou nos dias de hoje, é tipo de uma isca para atrair peixe, uma isca assim, uma guloseima, uma coisa muito apetitosa. Então o homem ele é enganado
por aquilo que é apetitoso. E também fala que o homem tem comichão no ouvido para ouvir coisas agradáveis. É agradável. É agradável o governo pegar R$ 500 do salário do cara que ganha 1.000 e falar que o patrão está explorando, que é o senhor feudal, é o dono de escravo, o senhor de engenho da Casa Grande contra a senzala. O cara que saiu R$ 500 que não veio na mão dele, é agradável ele ouvir isso. Isso é um comichão no ouvido dele. Ó, você tá assim é por causa do cara da Casa Grande. O dinheiro foi pra conta do governo. Não foi pra conta da Casa Grande. Aí se a gente vai lá falar pra ele, ao contrário, não é um político que defende a classe empresarial, não é um empresário. Não, vai eu. O cara trabalha de empregado, ele tem sei lá, ele tem uma caminhoneta. Ele tem uma casa de alvenaria com piscina e caminhonete. Só que ele tem um salário de 10, 15 mil, tá? Só que ele paga bem mais caro. Eu chego pra ele e falo. Ele não vai me dar ouvido. Eu só citei esse exemplo porque nosso patrimônio é bem inferior a isso. Ele, Wanderlei, você tá por fora, porque é o patrão que tá me explorando. Por quê? Porque é agradável ao ouvido dele aquela história que passou. Que os problemas dele tá vinculado com o patrão. E do mesmo modo é agradável ao patrão jogar a culpa nos empregados. Eu já ouvi uma piada e eu não sei contar ela porque me contaram essa piada pela metade. Mas 2 peão apostou que ia montar num burro brabo e montou. E o burro disparou. Aí o capeta tava assim sentado na parede do curral, né? Aí chegou o anjo de Deus e falou: mas você não vale nada, né? O capeta fez assim, ó. Eu só soltei o burro. Quem montou não foi eu. É o que a política faz. É o que os que detêm o poder da opinião faz. Mas faz isso por quê? Porque a gente não se esforça, a gente não busca um conhecimento, a gente fica dependendo de conhecimento dos outros. Eu aprendi a não depender de conhecimento dos outros. Eu tive que sofrer para aprender. Porque quando eu mudei no caso de religião, eu já mudei com esse propósito. Já que é para mudar, eu não vou mais fazer papel de chacota. Porque eu vinha caminhando e vendo que tinha certas coisas erradas na política, na vida social, e não vinha resposta. Aí dali, por eu começar a ler a Bíblia, eu me interessei em ler outros tipos de livro. Lendo outros tipos de livro me levou a assistir documentário. Aí através disso, eu já tinha um alicerce do que eu acreditava e o que eu buscava. Eu só fui edificando, eu estou edificando essa minha teoria. Mas aí a pessoa vive desse jeito. O nosso presidente, uma birra com a vacina, uma birra com a máscara, gente. Usar máscara vai fazer o cara mudar, vai deixar de ser macho? Não vai. Mas por que não usa? Mas só que o que ele está fazendo hoje já foi feito no passado. Na Bíblia fala a história do general Naamã, o general de guerra. Ele era leproso. E ele foi procurar o profeta, Eliseu, para curar a lepra dele. Ele queria que o profeta curasse ele lá com Deus, mas do jeito dele. O profeta mandou, falou, vai lá e toma banho no Rio Jordão. Até tem um hino muito bonito, que é o nome do hino é Quero Descer, que é para quebrar o orgulho. O general bateu o pé que não ia, porque ele era um homem muito importante. O general de guerra, esse general de guerra que a Bíblia cita, na época não tinha as 3 departamentos das Forças Armadas, era um só, né? Era como se fosse o ministro da defesa. Um homem desse é um homem de muita importância para um país. Tomar banho num rio de água suja. Mas esse general, ele tinha ali a sua comitiva. E uns da sua comitiva, alguns deles, né, a Bíblia não fala quantos, eram pessoas sensatas. Falou para ele, ó, meu amigo, general, se tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Faria. Falou, então o que custa tomar banho? Ele tomou banho e foi curado. O 7º mergulho. Ele teve que obedecer a Deus. Para quê? Para tirar o orgulho dele.
Mas a pessoa ela acaba criando uma birra por algo que, sinceramente, não vai mudar em nada. Eu já fiz vídeo falando do auxílio emergencial, disso, daquilo, daquilo, mas tá embirrado com uma coisa que não representa nada para ninguém. O que custa pôr uma máscara? Às vezes a pessoa ela reclama, fala assim, mas... eu procurei uma ajuda espiritual e não veio ajuda. Aí vem o fato de você ter que conhecer a Bíblia. A Bíblia ela fala que a gente tem que ser fiel no trato dos homens. Eu já falei isso várias vezes em outros vídeos meus. Você tem que obedecer a lei. Eu mesmo já falei nos vídeos meus que a população tem que juntar, tem que... Mas espiritualmente falando, isso não é correto. Quem fez rebelião foi Lúcifer, foi o demônio. Ele era um anjo, ele fez uma rebelião no céu e Deus tocou ele de lá. Então, rebelião, ela não tem o procedimento de Deus. Quando a população brasileira votou no Bolsonaro, quando a população brasileira votou na Dilma, no Michel Temer, que veio tirar colo, no Lula, no Fernando Henrique, no Sarney, no Collor, enfim, do pessoal do passado, lá atrás, quando votaram para tirar o Império, e quando voltaram no presidencialismo, na década, acho que foi 92, aquilo ali tinha um direcionamento de Deus. Por quê? Deus ele deixou o povo ter o livre-arbítrio. O que vocês querem? Nós queremos um governo. De que jeito? Do nosso jeito. Então, tá aí. É um governo do jeito que nós escolhemos. Na Bíblia, ela... Quando o povo estava em aflição, eles se juntavam e oravam, e Deus mandava a resposta. O povo está morrendo, as pessoas estão passando fome, o auxílio emergencial vai ser votado, né? Eu não quero fazer esse vídeo voltado só para a área política. Mas entra na internet e coloca os aviões executivos da Embraer para carregar os políticos, o comando do país. Mas isso por causa de quê? Por causa do orgulho lá de Naamã. Por que as pessoas aceitam isso? Falta de conhecimento. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Foi citado várias vezes isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim, está na Bíblia. O que está na Bíblia eu não questiono. Mas o povo não busca conhecer a verdade. Eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo, porque já tem mais de ano que eu venho falando de política. Mas no Brasil, teve um problema no passado. Era uma criança com dupla cidadania, era americano e brasileiro, e não sei o que deu, aí a mãe morreu, largou do pai, veio pro Brasil, aí teve que devolver para os Estados Unidos. E na mesma semana, no mesmo mês, os Estados Unidos devolveu uma criança para Cuba. Ué, mas que estranho, um país que luta pela democracia devolve uma criança para um regime ditador. E vieram aqui no Brasil, levaram um leque. Foram no Supremo, veio um senador americano ali, falou grosso, todo mundo abaixou a cabeça. Mas não é que todo mundo abaixou a cabeça. Aí a senhora ficou falando, meu neto ficou vazio, meu braço ficou vazio, tiraram meu neto de mim, trocaram meu neto a troco de soja. Mas isso é o quê? É a falta de conhecimento da população. É a falta de conhecimento da própria pessoa que embarcou numa aventura dessa. Porque um país ele tem os tratados internacionais, os acordos. E num dos acordos que o Brasil faz parte, o Estados Unidos também faz, é que a criança, não sei de que jeito lá, que eu não sou da área jurídica para explicar, tem que permanecer no país de origem. E se o país não obedece essa normativa, se ele assinou esse acordo e não obedece, ele vai ter problema. E um dos problemas é embargo econômico. Aí você já pega o Brasil, a bagunça que é, você vai fazer embargo econômico, aí fica pior. Mas isso vem tudo por causa de quê? Falta de conhecimento. Eu não vou mexer na Petrobras, eu vou respeitar. O cara vai respeitar a Petrobras, mano. Ele vai respeitar a Petrobras, vai ferrar o povo. Porque vai deixar o cara lá produzir lucro do jeito que quiser. Mas isso é o caso de quê? É falta de conhecimento. A falta de conhecimento, com o comichão no ouvido, ouvindo coisas agradáveis. Porque destruiu, agora o outro vai reconstruir. É o engodado.
A pessoa lá foi atraída por isso. Até eu já falei em alguns vídeos, pessoas comentou aqui, eu não falo o nome do rapaz, agora eu sei quem é o nome dele. Ele é ateu e ele estuda a Bíblia. Por isso. Eu nunca li livro sagrado de outras religiões. Mas eu posso garantir que o livro deles também tem esse tipo de ensinamento. Que ensina você a não ser enganado. Mas para isso precisa estudar. Precisa adquirir conhecimento. Prestar atenção no que a imprensa fala. Comparar. Fazer as comparações. Analisar. A diferença é que lá o personagem da Bíblia, o Naamã, ele quebrou o orgulho dele, né? Ele voltou para casa curado, restaurado. E a Bíblia fala assim: orai pelos vossos governantes para vocês terem uma vida honesta. Também tem, quando o governante é corrupto, o povo sofre, sim. Mas por que orar para o povo ter uma vida honesta? Porque o político ele inventa lei que prejudica a gente. Proíbe fazer culto. Proíbe fazer procissão na rua. Aí você vai fazer, você faz de maneira clandestina. Você está servindo a Deus de maneira ilegal. Você está sendo desonesto. E aí? Então você tem que orar para você ter uma vida honesta. Quem não é do ramo do transporte, tá todo mundo criticando a placa do Mercosul, porque a placa do Mercosul foi outro governo que fez. A placa do Mercosul tirou um negócio tão importante que vocês não têm noção. Um negócio chamado lacre, que custa R$10. Um caminhão novo, zero, custa um 9 eixo, custa caçamba, custa 900 mil e o graneleiro custa 800 e alguma coisa. E tem um lacre que custa R$10. Você carrega aquele caminhão de cereais, que tá dando aí uns 300 mil. Lá, não sei na onde, o guarda te para, o lacre tá quebrado. Você tem que dar R$50 de propina. E se eu não der? O caminhão vai pro pátio, vai fazer uma vistoria lacrada, vai pôr no correio para vir na cidade de origem para validar aquela vistoria lacrada, para emitir um novo Renavan, para emitir um novo lacre, para pôr no correio para chegar lá. O cara fica um mês com o caminhão parado. R$50 resolve mais fácil. Então ele já tirou fez uma coisa boa, tirou o lacre. Todo mundo conhece caminhão. Caminhão é um negócio bruto. E o Brasil, a gente conhece o Brasil. A gente não viajou, mas a gente sabe. Você pega um caminhão no Rio Grande do Sul, você sai de frio para calor e poeira e chuva. Como é que um lacre vai resistir sendo que ele é de plástico? Aí isso o quê? Te obriga a ser desonesto. Aí a Bíblia manda fazer o quê? Orai pelos vossos governantes, para que tenham uma vida honesta. É o que a gente, nessa bagunça aqui tá o Brasil. Duas forças políticas brigando pelo poder. A imprensa no meio colocando fogo porque perdeu o dinheiro. Para dar jeito nisso, só Deus. Não tem o que fazer.